Marcos, capítulo 7, versículo 6 e 7. Pode ler, André. Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Obrigado. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existe uma filosofia hoje, uma maneira de pensar, né, no mundo, uma linha filosófica, né, que se chama ateísmo cristão. Ateísmo cristão. E parece paradoxal, né? Porque se é cristão, não pode ser ateísmo. E se é ateísmo, não é cristão, né? Então, do que é que eles estão falando de ateísmo cristão? Qual que é o resumo desse pensamento? O ateísmo cristão, enquanto forma de pensar, ele afirma que o homem, ou que fazer o bem deve ser motivado pelo próprio bem, e não em busca de uma recompensa, mesmo que seja divina. Afirma ainda que não há necessidade de ameaçar com o inferno e nem seduzir com o paraíso para se fazer o bem. Em outras palavras, pode-se dizer que os ateístas cristãos não acreditam em Deus e nem em Cristo, como Emmanuel, como Deus conosco, mas se identificam com a sua mensagem de amor ao próximo. Então, o ateísmo cristão, como forma de pensamento, se identifica com a mensagem do Evangelho, especialmente a mensagem do amor ao próximo, mas não acreditam em Deus e nem acreditam em Jesus como Emmanuel, como Deus conosco, como enviado de Deus, né? Mas eu queria hoje falar sobre outro tipo de ateísmo cristão, muitíssimo comum nos dias de hoje. Eu refiro-me ao que acontece na vida de muitos que honram ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Com os lábios confessam o senhorio de Cristo e o negam com suas atitudes. Meus irmãos, é inegável que nós estamos vivendo um tempo extremamente paradoxal, né? A igreja cresce no Brasil, a igreja chamada evangélica, por exemplo, ela cresce no Brasil, mas a sua influência não cresce na mesma proporção, não é? É meio paradoxal. A gente cresce em número, mas não cresce em influência. Por quê? Por causa desse tipo de ateísmo cristão, né? De pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas o negam, o desonram com as suas atitudes. Então, eu queria rapidamente conversar com você sobre algumas marcas do ateísmo cristão na igreja chamada evangélica, né? E depois, para não ficar assim muito impessoal, eu vou falar de algumas marcas desse ateísmo cristão na nossa vida pessoal. Porque falar da igreja é falar de cada um de nós, né? Porque somos parte dessa igreja, somos parte da igreja. Então, quando falamos da igreja, estamos falando também das nossas próprias vidas, né? Falamos da igreja enquanto comunidade, enquanto organização, mas falamos também da igreja enquanto templos do Espírito Santo. Mas veja bem, por que a nossa influência hoje na sociedade ela é diminuta? Por causa exatamente dessas marcas do ateísmo cristão na igreja. Primeira marca que a gente pode ver é que o exterior vale mais que o interior. Jesus já disse isso lá atrás, né? O comer sem lavar as mãos não pode contaminar aquilo que já está contaminado. Foi o Senhor que disse, porque de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte,
os adultérios, a avareza, as maldades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem medir as consequências, né? É isso aí. Agora, o que nós vimos, né, o que a gente vê na igreja hoje, a partir disso, né, que o exterior parece que vale mais que o interior, está muito claro no sincretismo que nós vivemos hoje. O sincretismo é a mistura, né? É uma grande mistura que nós vivemos. O sincretismo, essa mistura, né, de elementos estranhos ao culto, né? Os objetos santos, presentes em muitas igrejas, flores, fitinhas, chaves, lenços, toalhas, fotos, copos, ritos, né? As correntes inspiradas numa mentalidade pagã, as unções, as coreografias, palavras de ordem, as repetições, tudo isso, né, tomaram o lugar do arrependimento, da confissão, da comunhão, da devoção, que são as marcas do culto, né? Há muita festa, pouco quebrantamento, há muito show e pouca comunhão, devoção, né? Eu não sou contra show de forma nenhuma, mas eu acho que nós não podemos misturar as coisas, não é verdade? Então, essa é uma marca. Parece que o exterior, o fazer, né? Faça isso e tal, substituiu as marcas do verdadeiro culto que vem do coração, de um coração quebrantado, arrependido e por aí vai. Outra marca, né, desse ateísmo cristão na igreja são leis humanas ensinadas como se fossem de Deus. A palavra diz: a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem leis de Deus. Tipo, fardos pesados que são colocados nas costas de cristãos imaturos, cristãos que estão realmente desejosos de uma vida aos pés do Senhor, eles são honestos, eles são sinceros, pessoas que querem seguir verdadeiramente a Cristo e que são enganadas, iludidas por líderes inescrupulosos, os quais tornam a vida cristã insuportável, com abusos espirituais de toda sorte, com leis humanas que extrapolam o Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho e que tem a ver com mentalidade humana, até pagã. Tipo, faça, compre, participe, essas palavras de ordem, né? Oferte, venha, são imperativos usados constantemente em nome de Deus para manipular e abusar fiéis ansiosos para conquistar uma bênção. E essa é uma marca hoje, infelizmente, na igreja chamada evangélica, né? Fardos pesados de leis que extrapolam aquilo que o evangelho diz. Porque ir além do evangelho é colocar fardos pesados nas costas das pessoas. E o próprio Senhor disse que o fardo dele é leve e suave, né? Então, essa é uma outra marca. Uma outra marca presente na igreja é a tradição, usos e costumes que ficam em pé de igualdade e às vezes supera a palavra de Deus. O texto diz: vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. Então, uma das razões da reforma do século XVI é porque a tradição estava colocada em pé de igualdade da palavra, não é? E, às vezes, a tradição, as liturgias engessadas, sem espaço para o livre agir do Espírito Santo, também é um ateísmo cristão, é engessar o Espírito Santo. Veja que nós estamos falando de extremos. No extremo, existe aquela palavra que vai além do Evangelho, né? Do outro lado, aquela palavra que fica aquém do Evangelho, né? Um apresenta Jesus de uma forma insuportável, engessado, né? Com liturgias assim extremas, que não há abertura no culto para o mover do Espírito Santo. Do outro lado,
uma forma de adoração e de louvor sem nenhuma reverência, e a chamada aqui é para o equilíbrio, né? A anarquia, a falta de reverência, a falta de respeito no culto, a liberdade confundida com libertinagem, esses também são os extremos do culto público, né? De um lado vai além, de outro lado fica aquém, né? Então, temos que buscar o equilíbrio. Mas falar da igreja, gente, é falar de nós também, né? De cada um de nós aí, porque nós somos parte disso tudo, né? E eu queria me deter mais nas marcas do ateísmo cristão na nossa vida pessoal. Na minha vida pessoal. Existe alguma marca? Eu faço parte desse time que confessa, que adora com os lábios, mas a minha vida nega aquilo que Deus está fazendo? Eu faço parte desse time, né? Então, quais são as marcas? Primeiro, é o coração longe de Deus. Este povo, com sua boca, diz que me respeita, mas, na verdade, seu coração está longe de mim. E Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, nós precisamos pensar onde está o nosso coração. Eu já falei aqui repetidas vezes que uma das grandes lições da Covid, né, de estar internado no hospital, é pensar naquilo que realmente vale a pena. Onde está o nosso coração? Nosso coração está nos nossos bens materiais, está na nossa pós-graduação, está na nossa profissão, está na nossa família. Onde está o nosso coração? O nosso coração, primeiramente, tem que estar no Senhor. Se não é assim, então nós estamos vivendo uma vida que não honra a Deus na prática, né? Porque Jesus já disse que só há dois senhores, e ou nós servimos a um ou a outro, agradamos a um ou a outro, né? Então, marca do ateísmo cristão na nossa vida pessoal é o coração longe de Deus. A segunda marca é o abandono dos mandamentos de Deus para obedecer mandamentos humanos. Diz o texto, vocês abandonaram os mandamentos de Deus para obedecer mandamentos humanos. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Muitas vezes nós estamos vivendo a partir de conselho de pessoas ímpias. É aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho que não teme o Senhor e quer te dar orientação para viver a vida. Ou a gente dá ouvido aos especialistas do tempo presente sem considerar o que Deus está falando na sua palavra. Não é? Porque outro dia eu preguei aqui na igreja. Lembra quando a serpente se apresentou a Eva? Ele falou, não foi assim que Deus disse? E aí a serpente distorce aquilo que a palavra diz. E tem muita gente falando assim, não foi assim que Deus disse? Será que foi assim mesmo? Não, não foi assim que Deus disse. Deus falou de um jeito. E aí a gente quer interpretar de outra maneira, para abrir concessões. Não é? Então, quando nós abandonamos os mandamentos de Deus para obedecer conceitos e mandamentos humanos, a gente tem que repensar. Então, assim, outro dia na reunião de oração, até o Elo compartilhou isso. Você quer saber como é que cria filho? Primeiro ouve a palavra de Deus, não é ouvir os especialistas do tempo presente que nem temem ao Senhor, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre criação de filhos, sobre relacionamento conjugal. Porque a palavra de Deus tem ensinamento para todas essas áreas da nossa vida. Senão, nós vamos ser ateus cristãos ou cristãos ateus, que falam, mas não vivem aquilo que estão falando. E, finalmente, gente, uma marca do ateísmo cristão na nossa vida pessoal é a manipulação da palavra de Deus em benefício próprio. Manipulação da palavra de Deus em benefício próprio. Olha o texto. Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus
para seguir seus próprios mandamentos, que tem cara de piedade. Mas a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não é? Essa adaptação, essa manipulação da palavra de Deus em benefício próprio é o que nós vemos muito acontecer hoje. Né? Aquilo que eu falei, a verdade está valendo menos. É sempre ler a Bíblia a nosso favor, nunca contra nós. Você lê a Bíblia contra você mesmo? É assim. Ou você escolhe só aqueles textos que estão ao seu favor? Ler a Bíblia contra nós mesmos é ler aqueles textos que vão mexer nas feridas, que vão pôr o dedo na nossa cara e vai nos desafiar. Ou nós lemos a Bíblia sempre a nosso favor, buscando as promessas. Claro que a Bíblia tem promessas, tem bênçãos e tal, mas e quando a Bíblia denuncia, quando a Bíblia questiona, quando a Bíblia nos coloca contra a parede? A gente gosta de ler a Bíblia contra a gente mesmo, sempre a favor da gente. Né? Por isso, meus irmãos, que o ateísmo cristão ele é muito perigoso. Porque diz a palavra que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ouvirão a dura palavra do Senhor dizendo, não te conheço, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Ok? Então, muito cuidado, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque com a boca confessa, mas com o coração anda longe dos caminhos do Senhor. Tá? Fica essa palavra de desafio para cada um de nós. Não é só a julgar pedra na filosofia presente no século atual, do ateísmo cristão, que se identifica com a mensagem, mas não quer saber de Jesus. Não crê que Deus enviou o seu Filho unigênito. Não pense que Jesus é o Filho de Deus. Mas tem um outro ateísmo, que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e muito cuidado, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu.